Oi, pessoal, tudo bem? Para finalizar nossa aula de hoje, vamos estudar história e saber um pouco mais sobre a colonização do Brasil. Vamos saber um pouquinho sobre a exploração colonial no Brasil, a dominação, a submissão e a resistência, tá? Os portugueses eles chegaram no Brasil em 1500, só que a colonização não começou nessa época, tá? Portugal não tinha muito interesse aqui nas terras americanas, ela queria mais saber do comércio lá com o Oriente, tá? Por muitos anos, os portugueses acreditaram que eles descobriram uma grande ilha que tinha atrações exóticas, tá? Coisas diferentes e interessantes. Por exemplo, os índios, os papagaios, as araras e a nossa vegetação, que era que os viajantes mais descreviam aqui, tá? O nome Brasil começou a aparecer só lá em 1503, principalmente por causa do pau-brasil, tá? Que era uma árvore que o tronco era vermelho e era usado como corante para construir móveis e navios, tá? Alguns autores eles afirmaram que o período entre 1500 e 1530 foi considerado ali um período pré-colonial, tá? Que foi marcado pelo contato lá dos portugueses com os índios e pela exploração do pau-brasil. Esse contato com os indígenas marcou uma triste página da nossa história, porque muitos nativos não resistiram às doenças que os portugueses trouxeram aqui para o Brasil, tá bom? Quando eles chegaram à terra, que ia ser o Brasil, né? Os portugueses eles encontraram uma população indígena muito heterogênea, ou seja, diferente, diversificada, tá? Tanto na cultura quanto na língua. Então eles dividiram assim, distinguiram dois grandes grupos, que eram os tupis, guaranis e os tapuias. E essa divisão era bem simplista, porque não correspondia à diversidade das tribos que existiam no Brasil. Mas é só para ter uma ideia, tá? Da população que existia naquela época. Por exemplo, o meu nome é Ainã, ele vem do Tupi-Guarani, quer dizer estrela da manhã. Vamos lá. Com a chegada dos portugueses foi uma verdadeira catástrofe para os índios, tá? Porque eles queriam dominar e os indígenas eles resistiram a essa dominação, tá? Algumas tribos eles acreditavam que os homens brancos seriam os grandes xamãs, uns pajés, e tinham muito respeito por esses forasteiros. Então, os brancos eram ao mesmo tempo temidos, odiados e respeitados como homens que tinham poderes especiais. Então isso variava de tribo para tribo, tá bom, pessoal? Mas nem todos os indígenas compartilhavam a versão de que os portugueses eram aliados. Então eles tinham ali conflitos porque eles queriam submeter os índios lá à dominação. Então eles resistiram bravamente, só que sofreram violência, sofreram isolamento e foram se deslocando para o interior para fugir dos portugueses, tá? Lá entre 1530 e 1535, a principal atividade econômica do nosso país era a extração do pau-brasil. Só que essa derrubada de árvores era uma tarefa dos índios. Então, nesse início, eles foram muito úteis para os portugueses. Eles cortavam o pau-brasil e levavam até os navios e eles recebiam objetos em troca desse trabalho, tá? Por exemplo, que essa troca, por exemplo, espelhos, tecidos, tá? Coisas bem baratas. Então, eles não pagavam em dinheiro, davam esses objetos e essa troca era chamada de escambo, tá? E foi a primeira relação comercial brasileira. Então, itens que tinham pouco valor, mas que os indígenas nunca tinham visto, então eles ficavam maravilhados. Eram machados, facas, anzóis, espelhos, alfinetes, agulhas, os pentes, miçangas de vidros e tecidos também, tá? Como passou ali as primeiras décadas, os portugueses eles não estavam mais interessados em fazer só escambo com os indígenas, tá? Os espanhóis, que eram os principais rivais, eles começaram a extrair toneladas de ouro e pratas em terras que eram, agora, hoje são o México e o Peru, tá? E outros países europeus, como a França, crescia na manufatura têxtil, né, nos tecidos, e isso com máquinas caseiras. E eles usavam o nosso pau-brasil para tingir os tecidos, tá? Então, os portugueses começaram a ficar de olho que os outros países estavam crescendo e queria fazer uma relação estável ali com as comunidades indígenas. Eles casavam com algumas mulheres indígenas, ampliavam ali sua influência e sua atuação. Dessa união dos portugueses com os índios surgiram os mamelucos, que eram filhos de homens brancos com mulheres indígenas, tá? Isso ia marcar
a formação da nossa população, que é o quê? A mistura racial, tá? Depois desse período, começou então o período colonial, enfim, tá, gente? E esse período colonial vai ficar para a nossa próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso resuminho aqui de hoje sobre o início, tá? A chegada dos portugueses aqui no nosso país, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar no privado e não esqueçam de responder às atividades.